Eu já sei. Agora aqui vai got it. Vai Opa, oi, Rui, got it. Pronto. tudo bem? Entrou tudo. Tudo bem. Vamos nos ver e falar mais cedo do que esperávamos, né? Pois é, está acontecendo tanta coisa, sabe? Olha, eu não sei. Eu realmente não sei o que vai ser até amanhã. Não sei. Ruth, vamos começar pelo marca-passo. Uhum. Vamos começar pelo marca-passo? Ah, O que aconteceu? O Bibi, já está gravando? já. Ah, o Bibi, na sexta-feira, né? Estava passeando no Kineret, pelo que se contou, ele estava sem chapéu e sem água, e estava com insolação, e, e ele voltou do Kineret para a casa dele de férias, que é em Cesareia, e se sentiu mal. E ele tem um médico particular que tem que dar assistência a ele a todo instante. E ao lado, perto da casa dele, 5, 6 minutos de carro, tem um hospital, ele é em Radeira. Mas não foram levá-lo para Tel Shomer. Realmente, o Tel Shomer é o melhor hospital que tem aqui no Israel, mas para uma insolação, né? Mas isso já foi na Ok. outra semana, né? Pois é, não, foi sexta-feira. Não, ele já tinha essa história da insolação que a gente É. já tinha falado isso na semana Então, passada. nós gravamos ontem, né? Não, a insolação dele foi semana passada. Ah, foi semana passada. Então, eu já estou ruim. Bom, Não tem sim, problema. está certo, está certo. Foi, ele voltou ao trabalho, etc, etc. Estava tudo É. bem, mas depois que ele já tinha saído do hospital no dia seguinte, ele saiu do hospital no dia seguinte, ficou uma noite inteira no hospital, aí disseram que colocaram marca-passo. Marca-passo. É, Não colocaram. marca-passo, sim, não colocaram marca-passo, colocaram uma um aparelho que ele indica se tem batimentos Tensão. mais fracos. Então, mas é um aparelho que não presta grande ajuda se você tem algum problema realmente. E agora, quando foi esta noite, por volta de meia-noite, dessa noite, ele passou mal e levaram ele direto lá para o Telachomera, e aí já tinha, né, já chegaram depois que durante a semana toda esse assunto ficou sendo moído e remoído por causa do que eu expliquei, que tem a Uhum. história de que o primeiro-ministro não pode ter segredos médicos, É. tem que saber da situação dele. Citei o problema do Begin, do Sharon, Uhum. e ele é a mesma coisa. Então, dessa vez já falaram. Então, o médico que foi entrevistado, então diz que fizeram o implante do marca-passo, embora realmente é subcutâneo, mas você tem que cortar a pele, abrir um pouco mais, não é exatamente embaixo da pele, Uhum. mais próximo do coração, e suturar, costurar. E para você fazer isso, você tem que fazer um testus, quer dizer, você dá uma injeção na veia, que é como se fosse um anestésico leve, mas a pessoa fica adormecida. Uhum. E um primeiro-ministro, se tiver que fazer uma coisa dessa, até se fosse para um dente, mas que ele ficasse adormecido, quer dizer, ele não tivesse consciente alguns minutos, tem que já ter um vice-primeiro-ministro Uhum. E que ele vai não estar, tenha. e não tinha. E tudo isso aconteceu e não tinha. Depois, aí então disseram que o ministro da Justiça, o
Yariv Levin, ele ficou como substituto. Mas, de qualquer forma, ele não saiu do hospital. Ontem disseram que ele sairia, talvez, hoje, mas, de qualquer maneira, cancelaram a reunião do gabinete governamental e não garantiriam que ele sairia de manhã. Mas hoje, domingo, no plenário, começaram os últimos debates, porque a votação vai ser amanhã, segunda-feira. Mas os últimos debates iam ser hoje. Inclusive, deram um prazo de 19 horas que ia poder durar o debate, porque só a oposição tinha apresentado mais de 20.000 objeções que já tinham sido discutidos. Então, mas acontece que ontem à noite, depois dessa historiada toda, anunciaram, já tarde da noite, que os diretores das grandes firmas e de todos os bancos de Israel exigiram uma reunião de urgência com o presidente da Estatuto, secretário-geral, que é Estatuto, não é presidente, secretário-geral da Estatuto, que é o Sindicato Geral de Trabalhadores, de todos os trabalhadores de Israel. E, então, essa reunião foi marcada para hoje, e que eles exigiam que o secretário-geral do Estatuto convocasse uma greve geral imediata, se não fosse hoje, que seria para amanhã. E com todos os parágrafos lá, tudo que tinha aqui, eles trouxeram também profissionais no assunto, advogados e economistas. E depois que já fizeram todas as propostas, então entregaram ao governo, e o Likud não aceitou. Mas espera aí, essa greve geral, quem decide é a Estatuto. Exato. Não o Likud. Sim, mas acontece, eles não é a greve, eles não aceitaram nenhuma das propostas. Sim. Quer dizer, não adiantava você fazer nada, que nenhuma das propostas que eles fizeram, o Likud não aceitou. E em relação à greve geral, como é que ficou a situação? Então, foi entrevistado há pouco, às 4h pouco, um pouco antes das 5, o presidente dessa comissão de firmas econômicas do país, que estava... Ele não falou, ele gritou na entrevista, coitada da entrevistadora, que ela que levou as sobras, que ele gritou tanto com ela, que não é possível que o Likud não sabe o que está fazendo, que eles não têm a menor ideia da situação do país, e que o secretário-geral da Estatuto está muito fraco diante das oposições, e que, então, eles iam discutir ainda mais. E, por enquanto, continua o debate lá na Knesset, e a votação vai ser só amanhã, quer dizer, hoje é a segunda e a terceira leitura da redação, que ainda não terminou, para ser redação final. Eu te falei, só a oposição apresentou mais de 20.000 objeções, quer dizer, não tinha ainda a redação final. A lei é uma lei que existe, simplesmente que estão modificando, querendo modificar a lei, que é para poder dar força para o governo, que ninguém vai poder fazer mais nada nesse país. Então, ou seja, em relação à greve geral, nada definido. Por enquanto, Nada pode ser que depois, às 8h da noite, nas Hadashot, nós vamos em ouvir alguma relação coisa a diferente. mudanças
Também tudo continua Quanto de, igual, o governo não aceita mudar nada. nada. O Likud não aceita mudar nada. O Lapid apresentou uma série de sugestões muito mais amenas do que ele tinha proposto antes, mas também Nada. o Likud não aceitou nada, de modo que... E acontece que agora está havendo um programa onde trouxeram também ex-chefes de Estado-Maior e ex-chefes de Marinha, da Aeronáutica, não sei o quê, que estão falando que não é possível que o Netanyahu não tenha ideia do risco de segurança que o país está atravessando. Mas como ele está internado, É. E ele ainda Ruth, não saiu, e a gente não sabe, ah, a gente sabe que foi colocado um marca-passo. Agora, o médico que falou, que perguntaram para ele, mas o que faz esse marca-passo? Esse marca-passo ele emite sons que fica ligado a um outro aparelho que comunica que quando os batimentos são muito lentos. E daí, o que acontece se os batimentos forem muito lentos? Ele disse, bom, uma pessoa que fica com uma bradicardia tão grande, que são os batimentos muito lentos, pode ficar inconsciente e pode, inclusive, ter uma parada cardíaca. Quer dizer, não é uma coisinha à toa, é, é um, um estado um estado preocupante. cardíaco que pode se tornar sério. E está tudo isso acontecendo. Mas me diga Não uma tem, coisa, por Ruth, enquanto, o ministro da passado. Justiça, ele está no lugar do Netanyahu, isso é por Ele está lei? no lugar do Netanyahu de ontem para hoje, mas não tinha sido. Isso tem que ser por lei. Pois é, E aqui tem nada, foi designado. e não pode haver uma intervenção? Foi designado, E não está tem como haver entendendo? uma intervenção? Como assim? Pode intervenção para você pode tentar intervenções milhões, você tem que ter maioria na Knesset. Ah, tá. Eles que decidem, então. Esse é que é o problema aqui do regime parlamentar, que você não tem maioria, você não tem nem por onde começar, Então, tá continua entendendo? tudo De até pior, modo né? que continua tudo, e acontece que todas os debates que estavam se fazendo e as propostas, porque uma das propostas que se fez na reunião lá com a Estadrut era de que votasse amanhã essa, o que ia acontecer com a modificação ou não dessa lei, ou a abolição completa da lei, mas ou que se, mas com uma condição de você parar ou entre 8 ou 18 meses de fazer toda e qualquer modificação na reforma judicial, até que se estabeleça uma situação de tranquilidade, principalmente no aspecto militar, econômico, porque disse que o problema militar está muito sério, que É. atingiu todas as armas, todas as armas. Nossa, Então, pois é, escrevi 10.000 é. que não estão, não são reservistas, Serviços. mas diz que isso agora, se isso continuar assim, dizem aí os entendidos, que isso pode atingir os oficiais que são do Exército Permanente, eles não são reservistas, e pode, inclusive, atingir os soldados que estão em serviço militar obrigatório, que pode resolver também, pode ameaçá-los de tudo, de prisão e tudo, eles estão dispostos a ser presos, mas e ser contra
a atuação do governo nessa É um confusão. caos, né, Ruth? Estamos vivendo um Caos, caos. caos, verdadeiro caos. É, Tá entendendo? E tudo isso está se passando e o Benjamin Netanyahu está deitado lá no hospital não, e ele ainda está não deitado porque sabe. ele ficou doente. Mas ele não pode fazer nada. Nada. Mas também ele não fez até agora nada, ele não ia fazer nada. Tem, porque todo mundo diz, todo mundo que entende de, 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 de assuntos judiciais, diz que a única intenção do Netanyahu, com toda essa história de fazer essa reforma, é poder fugir, sair do julgamento. Quer dizer, dele conseguir uma como é que diz Haniná em português? Você ser Habeas corpus. perdoado. Hã? Ah, um habeas corpus, Não, não, uma não. anistia. Anistia. E você conseguir uma anistia e Pronto, terminar o acabou. processo dele. É isso que ele Termina quer. o processo dele e termina o país também, né? Porque não importa. O importante é E ele, a com vida isso, dele. É. você vê lá em Jerusalém, aqueles milhares e milhares e milhares que chegaram ontem, você hoje olha o Gan Saker, é uma cidade de cabanas, que todo mundo que chegou ontem recebeu cabana, cobertor, tudo. Aquilo tudo virou um mar de cabanas, porque hoje vai ter uma manifestação enorme lá E em também já Jerusalém, está já tudo fizeram. fechado. Aqui em Tel Aviv também, em Tel Aviv também, já disse que está marcado para as 7 horas, É, mas está tudo desde as fechado cinco já. horas já estava cheio, É. entendeu? O povo não quer saber de nada do que o governo está dizendo ou fazendo. Nunca houve. Hoje, você sabe quem vai discursar em Jerusalém? O ex-presidente Rivlin, Nossa, olha. o ex-presidente do Supremo Tribunal Barak. Gente, eles não podem ser mais fortes do que tudo isso, Ruth. É impossível. Eles não podem continuar desse Eles jeito. não podem achar que eles são as únicas pessoas inteligentes que entendem de direito e que Lógico que não. entendem de democracia, Estratégia de de tudo. liberdade Não. individual. Eles não podem imaginar que eles são 64 deputados, que eles são os donos de Tudo. todo o conhecimento que tem no mundo. Todo o É. resto, ninguém O sabe país nada. inteiro contra eles e eles lá continuam. E eles dizem, nós somos a maioria maciça. Olha que perigo, viu? Que perigo votar em pessoas erradas. Isso é um perigo. Claro, claro, claro. Tá bom, Ruth, vamos Então, ver. Então, é a a situação de situação que está hoje. no momento. Está entendendo? Vamos esperar Tá? até às 8 horas da noite Para ver o que que vai e a acontecer. gente pode falar novamente, Tá, ver o que está acontecendo. tá bom. Tá Tá. bom? Ok, querida. Tá bom, Obrigada, não, está tá? muito ruim, mas Hã? eu digo, não está bom, não, está muito ruim, É, mas mas é o que pelo menos temos. nós temos que falar. Tá bom, querida. Um beijo para Ok, você e obrigada beijo. aí pelas Obrigada. informações. Tá, tchau. Tchau.